Olá, meus caros Honey Badgers! Mais uma sexta-feira e nós aqui, eu e Ricardo Richter, nesta sexta-feira, ressaca de carnaval, falando para você aqui sobre cripto, ativos digitais, indústria do blockchain e tudo mais que acontece nesse mundo de novidades que é a indústria de blockchain, além da análise, obviamente, muito bem feita dos ativos que passa no cano aí dos principais protocolos, dos principais blockchains, que nós chamamos de análise on-chain. Muito boa tarde, falando aqui diretamente do Principado da Moca. Desse dia começou meio friozinho, comparado ao clima senegalês que nós tivemos aí nas últimas semanas, mas já abafou de novo, nublado, todo mundo já suando mais que tampa de marmita. E estamos aí, Ricardo, sempre um prazer em vê-lo. A audiência é sua. 100%, Rodrigão, 100% aí todo mundo que nos acompanha. Tivemos aí uma semana agitada no que diz respeito a preço de Bitcoin, mas eu vou dizer assim, até comentei com o Rodrigo, né? Quando a gente olha aqui para os dados on-chain, às vezes as coisas não se movimentam da mesma maneira, tá? É lógico que a gente pode e vai tirar alguns insights interessantes daqui, mas a gente teve aí basicamente uma subida importante do preço do Bitcoin nas corretoras, e isso está refletindo e vai continuar refletindo agora ao longo dessa semana e também das próximas semanas aqui nos dados on-chain. Eu falei bastante na quarta-feira, tá, sobre os indicadores que eu vou estar observando quando a gente estiver falando, quando a gente estiver procurando um topo para essa bull run, tá? Porque até agora a gente está acompanhando o início de uma narrativa de o começo de uma bull run e os analistas ainda não estão efetivamente, ou não saíram ainda manchetes, né, relevantes dos analistas dizendo efetivamente qual que seria o topo. Existe muita suposição, as suposições aí vão de 100 mil dólares até a casa dos milhões de dólares, então fica um pouco mais difícil da gente acertar essa análise agora, nesse momento, mas tem indicadores aqui que a gente pode olhar, tá lá no vídeo de quarta-feira, a gente vai passar por eles hoje aqui, mas também eu não vou perder muito tempo com eles, porque tem algumas outras informações aqui, Rodrigo, importantes para a gente passar, tá? O que eu vi aqui, tá? Essa linha mais alta aqui do gráfico, essa linha rosa, são a quantidade de Bitcoin que não se move aí há mais de um ano, tá? Então a gente está voltando a patamares interessantes, a gente está com atualmente 69% das moedas não estão se movendo há um ano. O que isso representa e por que isso é bom, por que isso é positivo, tá? Quando a gente olha indicadores de análise técnica lá dentro do TradingView ou até dentro de uma corretora mesmo, a gente acaba vendo a parte do supply que está se movendo. Né? Então, se a gente tem 69%, quase 70%, vou arredondar aqui para 70%, porque essa quantidade em breve será de 70%, se a gente vê apenas 30% do que está acontecendo aí desse supply que está se movendo. Então, quando a gente observa aqui um indicador desses, significa que tem muito dinheiro, a maior parte do dinheiro, na verdade, está do lado de cá, está do lado dos 70% que não se movem, tá? E aí, quando esses 70% se moverem, eles vão sim criar uma onda no mercado, vão criar uma força compradora, uma força vendedora, aí a gente vai ter que analisar de acordo com o contexto do momento, né, com o que está acontecendo naquele ato. O que eu estou vendo aqui também, tá, de interessante? O RPD, eu até vou abrir ele no outro gráfico aqui, ele baixou bastante essa semana, a gente tem a maior barra posicionada ali em aproximadamente 42 mil dólares, e aí a gente estava falando na quarta-feira, essa barra aqui, ó, 42.500 dólares, de 815 mil bitcoins. Só para fins assim, de uma análise rápida, dá uma olhada no que aconteceu aqui. Essa barra caiu para 766 mil bitcoins, ainda são uma quantidade muito expressiva, é a maior barra que a gente tem aqui, e é natural agora que a gente veja essa barra se movendo mais para o lado aqui dessa barra cinza, que é o que acontece. Quando isso acontece, tá? E essa barra diminuiu de quarta para cá um valor expressivo, e a gente teve também, na quarta-feira, 2,3 bilhão de dólares sendo realizados em lucro, tá? On-chain isso. O que isso me aponta, né? Eu até comentei com o Rodrigo. A força vendedora ela está enorme dentro da blockchain, tá? Ela está enorme, ela está muito grande, mas a força compradora que a gente está vendo por outro lado está sendo maior ainda. Então,
eu acredito que se não houvesse acontecido um contexto de um bear market tão longo, a gente ficou 2 anos aí, muitas pessoas com posições em prejuízo não realizado, ainda existem pessoas que ainda estão, lógico que hoje a gente está falando da minoria, ainda existem pessoas que estão nessas posições de prejuízo não realizado, só que cada vez mais, né, a gente vai estar vendo pessoas querendo realizar esses lucros depois de 2 anos. Então é natural que a gente tenha essa força vendedora elevada nesse momento. Se a gente estivesse num momento onde de uma força um pouco mais calma, digamos assim, do lado da venda, essa busca pelo topo nesses indicadores que eu citei anteriormente, a gente já provavelmente estaria nela. Tá? Então, se a gente está vendo aí realmente um choque de oferta e demanda acontecendo, a questão aqui é que a gente ainda tem um volume de venda enorme para acontecer. Pode derrubar o preço do Bitcoin? Eu acho que não. Quando a gente olha pela força compradora, a gente vê principalmente aqui, tá? Nesse gráfico que está na tela aqui, essas barras mostram aqui a gente tem os últimos 6 meses, eu até vou ampliar para ficar um pouco mais claro, mas a performance mensal do Bitcoin. E o último mês aqui, que foi o mês de janeiro, estávamos no hype de lançamento de ETF, o Bitcoin performou 0,85 com essa subida de preço, tá? Vendo que a linha branca aqui atrás já é sempre o preço do Bitcoin, o números sempre traz para a gente o preço do Bitcoin aqui numa linha branca ou numa linha preta, tá? No fundo do gráfico. Fez com que a performance do Bitcoin não fosse tão alta essas vendas aí que a gente teve, tá? Por enquanto, tudo normal no que diz respeito, assim, a balanço entre forças da blockchain. Acredito que a gente vai continuar tendo forças vendedoras, porque a gente chegou aqui, ó, nas UTXOs em lucro e prejuízo em 93,3% em lucro. Isso é um valor elevado, tá? E, historicamente, a gente não vê esses valores se sustentarem por muito tempo, tá? Se eu não me engano, esse aqui vai ser o maior valor dos últimos 2 anos no indicador, tá? Exatamente isso. Temos aqui 93,3%, tá? Por cento, maior valor dos últimos 2 anos, com o Bitcoin precificado a $51.900. Fazia tempo que o Bitcoin não batia 51.900, né? Então é natural que a gente tenha aí muitos endereços em lucro nesse momento. E aí, de novo, isso pode dar uma forçada para a barra. O que está segurando? Isso aqui, ó. BlackRock, basicamente os outros ETFs, né? Lógico que não é BlackRock sozinha, mas só o balanço da BlackRock atual já está quase em 6 bilhões de dólares, 5,7 bilhões de dólares. E aí, para o pessoal ter uma noção de como que essas compras estão sendo feitas, tá? A gente tem aqui as transações sendo... Opa! Deixa eu atualizar aqui. A gente tem uma força compradora muito grande acontecendo lá da BlackRock. Esse gráfico aqui a gente não pode nem considerar, tá? Tá falando para o Rodrigo que ele deu uma bugada aqui hoje, mas a tabela aqui, ela tá correta, tá? Então, há 22 horas atrás aí foram 1.000 bitcoins. No dia de ontem, foram aqui, ó, 3.300 bitcoins. E há 2 dias atrás, a gente teve 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 bitcoins, 7.000, 8.000, 9.000 bitcoins sendo engolidos. 9.000 bitcoins, para quem não sabe, tá? Até vou botar aqui o gráfico na tela, ó, issuance, a emissão, né, de bitcoins, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Mas, assim, de cabeça, eu sei que isso dá mais ou menos 10 vezes, tá? A emissão de BTC diária. Vai faltar BTC, a gente sempre falou nisso, né? A gente está falando isso faz tempo. Alguns analistas aí, não, porque eu acho que ETF não vai mudar muito, porque não tem dinheiro, porque os detratores aí de cripto falaram um monte de coisa. E detalhe, cada um tem sua opinião, somos os caras mais libertários do mundo quanto a isso. Agora, é aquilo que a gente dizia, uma gestora desse tamanho não entraria num negócio como esse pequeno, e não botaria o que ela botou de dinheiro e força política para aprovar, também se não fosse um negócio que ela levaria a sério. Então, assim, imaginar que dos 11, 13, sei lá quantos trilhões de dólares que uma BlackRock tem, uma partezinha, que fosse 1%, 2%, 3%, não iria para esse fundo, também chega a beirar a ingenuidade, né? E eu acho que, assim, minha previsão é que eles vão continuar comprando. Vou continuar comprando, porque tem mais dinheiro indo. E obviamente, tem o fator de onda, né? Quanto mais as pessoas compram, mais gente indica, mais o preço cresce, e aí vira uma bola de neve num ciclo virtuoso aí de crescimento.
Exatamente. E também tem uma questão importante aí a gente falar, né? Tem muitas empresas que atuam no mercado financeiro americano que deixam fechar um trimestre, né, Rodrigo, Exatamente. para daí sim oferecer o ativo para os seus clientes. Então, se a gente for olhar aí que essa exposição do ETF não atingiu a grande massa ainda, mesmo a coisa pode escalar. E aí a gente passa a olhar aqueles indicadores que eu trouxe, tá, no vídeo de quarta-feira aí, que é o Stock to Flow e também o MVRV. Eu acredito e confio mais no MVRV. A gente pode fazer aí um vídeo, cara, falar 1 hora, 2 horas direto só sobre Stock to Flow, porque eu tenho uma tese bastante controversa sobre Stock to Flow, ainda mais agora do que está acontecendo, né? Eu não sei se ele volta, não sei se o indicador ainda está funcionando, tenho as minhas dúvidas, né? Gostaria de estar errado nessa, para ser sincero, Rodrigo. Gostaria de que o indicador estivesse certo, mas eu acho que ele deu uma quebrada aí nesses últimos tempos, e não sei se a gente pode usar ele de maneira fiel, mas com certeza ele vai voltar a ser citado, ele é um indicador citado. Hoje eu estava olhando no Twitter, discutindo com o pessoal lá que também faz análise, o pessoal estava citando o indicador hoje, então continuo usando. É o Ricardo que está aqui levantando uma hipótese e botando a discussão aí também, que se você que assiste o vídeo aí também tem essa hipótese, podemos debater ela aí, porque eu acredito que esse indicador Mande aí... comentários. Eu acredito que esse indicador, Rodrigo, ele foi muito bom, ele funcionou, mas ele está perdendo a força com o passar do tempo. Tá? Bom, vamos seguir aqui a nossa análise. Só outro fator que eu queria lembrar, que a gente falou muito nos últimos meses, principalmente no final do ano passado, que é aquela mudança na regra contábil do GAP, do sistema contábil americano, de permitir que as empresas que investam em cripto façam a apuração trimestral por valor de mercado, não por valor de compra. Isso vai mudar totalmente. Saiu até durante o carnaval, eu estava lendo um comentário, um artigo do Michael Saylor falando sobre isso e dizendo que está para ser aprovado, entendeu? E se nos próximas semanas ou meses a gente pode ter uma surpresa disso mudar. E, de novo, vai haver um afluxo gigantesco de uma hora para outra. Em 2 dias, tudo quanto é empresa americana vai estar comprando Bitcoin? Não, isso não acontece dessa forma. Mas a mudança contábil é mais um estímulo, é mais um incentivo para que empresas que tenham, por algum motivo, a necessidade ou a intenção de ter isso nos seus balanços, pela razão que seja, de hedge, de operação, ou mesmo por ter um perfil tecnológico, o que seja, vai abrir uma oportunidade. E os conselhos, a gente tem que pensar justamente isso. Se são empresas abertas na bolsa, um movimento como esse, tem que passar por um conselho. O conselho acontece geralmente de 3 em 3 meses. Então, assim, é um movimento que, através dos incentivos que são gerados pela mudança contábil, tem uma chance muito grande de acontecer. Ou seja, mais uma pressão compradora de cripto, e em especial Bitcoin. Para você ali, Bitcoin, né, que está nos ouvindo aí, que se posicionou antes do ETF, que viu toda essa onda se formar, que está vendo toda essa discussão desde lá do começo, é importante também entender que daqui a pouco a maior parte do capital está por vir, né? E o que eu até coloquei na tela aqui, Rodrigo, esse fluxo aqui eu construí ele lá em 2021, tá? Mas ele segue valendo até hoje. Isso aqui é como funciona o fluxo de oferta e demanda, né, dentro da blockchain do Bitcoin. Muita gente não enxerga isso e não entende isso, e para a gente que faz análise on-chain é muito importante. Então, a gente basicamente tem 3 players, que são os mineradores aqui nessa ponta, que estão na ponta da emissão, e são aí os fornecedores de Bitcoin, o que a gente pode dizer. Eles trocam os Bitcoins por dólares para custear suas operações, e normalmente eles fazem essas operações dentro de corretoras parceiras, tá? As corretoras são o segundo player, que atuam, né, fazendo a intermediação, aí, a interface, a gente pode falar, entre os mineradores e os usuários / investidores. Quando a gente fala que a BlackRock está comprando aí 9 mil bitcoins há 2 dias atrás, na quarta-feira, a BlackRock está aqui, está do lado dos investidores, né? E se a gente for olhar esse fluxo aqui e pensar assim, na quarta-feira saíram 900 bitcoins aqui dos mineradores. Saíram não, foram minerados, né? Saíram menos do que isso. Então, menos bitcoins ainda chegaram para as corretoras. Quando chegaram nas corretoras, aí começa a briga pela descoberta pelo preço. Uhum. Quem está comprando na corretora pode ser o Ricardo, pode ser o Rodrigo, né? Pode ser você que está vendo o vídeo aí, que foi lá, comprou, mandou para uma carteira e vai armazenar. Ou seja, aquele Bitcoin que saiu do minerador, que era 900, que já saiu menos de 900 do minerador,
que foi para a corretora, você já comprou, vai chegar lá na BlackRock, não vai chegar a 900 que foi minerado, né? O que a gente tem aqui no balcão da corretora nessa parte que é menos ainda. Então, eles compraram aí o equivalente a 10 vezes de um dia de mineração, mas não são 900 bitcoins que realmente vêm a mercado, né? Todos os dias são minerados, são menos bitcoins ainda. Então, olha como essa força compradora acaba sendo ainda mais relevante que o próprio halving. Eu acho isso muito importante, Rodrigo, porque quando o pessoal fala na narrativa de 4 anos do halving, esses fatores externos estão sendo desconsiderados, né? Eu estou vendo aqui uma força que acaba sendo uma força capaz de catalisar o preço ainda maior do que a própria força do halving dentro desse fluxo de oferta e demanda aqui e o que está acontecendo. E é muito louco, pensando agora com esse fluxo seu, se a gente for considerar o Bitcoin como um dinheiro, né, como uma reserva de valor, é quase que um efeito Cantillon ao contrário, né? Porque quem produz no mercado, enfim, os bancos centrais, eles são os que vendem o dinheiro mais caro, né? Eles são os que recebem mais valor pelo dinheiro, porque eles recebem ainda antes daquilo de inflacionar. Como o Bitcoin é um ativo desinflacionário, quem produz é o que vende mais barato, né? Não, e olha que curioso, eu até brinquei, eu postei um meme esses tempos lá no Twitter, brincando com isso, que foi o seguinte: quando a gente tem, né, uma oferta e uma demanda que não estão muito ajustadas, como a gente, ou estão tentando se ajustar, como a gente está vendo aqui no caso do Bitcoin, quando a gente tem, né, essa demanda muito maior do que essa oferta, o que os economistas, de maneira geral, vão dizer? Produza mais, né? Aumente ainda mais o seu supply para poder cobrir essa demanda que está surgindo. A rede Bitcoin está com o halving agendado para daqui a 2 meses. Então, vai justamente na direção oposta. Então, a rede Bitcoin está falando assim, é para aumentar o fornecimento, eu vou cortar pela metade, sabe? Então, assim, é completamente na contramão. E aí, notícia boa aqui também para mineradores, né, para a infraestrutura da rede. Não fizemos all-time high no hash rate, mas fizemos um all-time high na dificuldade, o que pode aí catapultar na semana que vem um all-time high, ou até no dia de amanhã, né? Isso aqui pode ser muito rápido, no hash rate. Então, mais infraestrutura da rede aí fazendo máximas históricas. Se eu colocar uma média móvel aqui, a gente até consegue enganar e consegue dizer que é um all-time high. Aí, ó, 14 dias é all-time high, né? Mais ou menos a gente adiantar o relógio aqui para chegar no ano novo. Não sei se está valendo, mas não sei se está valendo, mas é isso. Mas a dificuldade aqui significa mais infraestrutura da rede, mais poder computacional por trás, rede mais segura, né? E aí eu gosto muito de usar o hash rate como um grande indicador de fundamento, né? Porque se tem infraestrutura da rede sendo montada, tem gente acreditando no futuro da rede, né? E quando a gente olha aí, hoje em dia a gente tem empresas pegando grandes capitais com investidores, investindo milhões de dólares. Se a gente for traduzir para real, é mais de R$ 1 bilhão em uma única operação de mineração, né? Então, é muita coisa que está acontecendo do lado da mineração, do lado da infraestrutura. Então, se a gente olhar aí, né, se a gente fosse fazer uma astrologia aqui, a gente estaria olhando um alinhamento de compras de BlackRock, compras de ETF, né, acontecendo, halving por vir e hash rate fazendo mais hash rate de dificuldade, fazendo máximas históricas. E mudança da contabilidade. E mudança da contabilidade, exatamente. Parece um alinhamento interplanetário aí, né, Rodrigo? Eu não sei mais ou menos se a gente pode brincar dessa maneira, mas conforme a gente está fazendo a análise é nossa, a gente pode, né, dar a direção que a gente quiser. Então, do meu lado aqui de dados on-chain é isso, estou vendo que a gente está tendo aí um futuro bastante promissor. Histórico também, não comentei aqui agora, mas comentei lá na quarta-feira, estamos num momento histórico de realização de lucros dentro da rede Bitcoin, ao mesmo tempo que existe uma força compradora gigantesca acontecendo, né? Vamos esperar aí os próximos dias. Quero, na semana que vem, no vídeo de quarta-feira, vou trazer um pouquinho de Bitcoin, como sempre trago aqui nas análises on-chain, mas também vou falar, Rodrigo, sobre o ciclo de altcoins, tá? Porque
a gente fala aí, a gente está batendo na tese do ciclo de Hall 24 anos, tá? Não tem como a gente bater na tese de ciclo de Hall 24 anos sem, em seguida, bater em out-season, né? Porque, apesar disso ter acontecido nos outros momentos, a gente teve narrativas diferentes, né? Uhum. Então, a gente ainda vai estar numa busca de uma narrativa nova para esse próximo ciclo, para a gente ver esse grande pump de altcoin. Não que não possa acontecer por simples efeito, né, de causa e consequência, como foi anteriormente, mas eu não vejo hoje em dia uma narrativa tão forte como a gente viu em anos anteriores, né? A gente, vamos só fazer uma breve, assim, uma breve retrospectiva. A gente teve 2017 ICOs, depois a gente teve DeFi, depois a gente teve NFTs, e eu acho que NFT foi um grande pico de hype, tá, Rodrigo? Porque foi quando o Neymar entrou em cripto, né? Foi quando a gente teve aí o Neymar entrando em cripto. Teve outros atletas também, se não me engano, o Lewis Hamilton também entrou. Isso aí causou Gisele Bündchen, todo mundo. Gisele Bündchen. E aí, sabe o que isso me chama atenção nessas narrativas aí? Eles entraram em cripto. Eles não entraram em Bitcoin. E agora é o ano do Bitcoin, porque o ETF é o ETF de Bitcoin, não é o ETF de cripto. Então, agora, quando o Neymar, quando a Gisele Bündchen entrar em Bitcoin, não vai ser mais notícia, porque eles já entraram lá atrás em cripto, entendeu? Agora ele entra pelo ETF da BlackRock e ninguém precisa nem saber. Eu acho que tem uma mudança realmente no perfil. Eu acho que, até por uma maior maturidade do mercado, você vê nas últimas semanas aí, teve uns pumps muito fortes de algumas altcoins, que a gente até citou aqui, tipo Chainlink, que a gente citou, essa semana a VeChain, 63% nos últimos dias. E aí a justificativa, na minha opinião, que eu venho acompanhando, é um processo de, por incrível que pareça, flight to quality, como diria Larry Fink, que é o seguinte: nessa miríade de 200 milhões de cripto, brincando, de tokens que existe no mundo, as pessoas começam a entender que não adianta comprar qualquer coisa. Pode subir uma meme coin, pode dar um pump aí, tal, mas é um mercado muito especializado e com pouca liquidez. E aí o que eu tenho visto é assim, muita gente se interessando pelo perfil tecnológico. Tá bom, vou comprar essa altcoin aqui. Por quê? O que ela faz? Qual é o benefício dela? Ela é uma Layer 2, ela é uma Base, qual que ela é? Qual é o foco muito mais tecnológico do que só especulativo? Claro que é uma especulação, porque você está apostando que aquilo vai crescer, vai ser muito mais relevante, vai trazer uma melhora aí para vários aspectos. Então, quando você fala, Ethereum, cara, não tem como não ter Ethereum. É algo quando você pensa, por quê? Porque ela é a base de vários outros. Então, assim, ao mesmo tempo, você teve problemas como teve da Solana, que ficou alguns dias fora do ar. Então, assim, e não é a primeira vez. E é um projeto que em tese, promete entregas interessantes. Então, você pega a VeChain, a Vetinha, como diz alguns investidores aí, bombou essa semana, além da questão de mercado em si e tal, porque ela entregou resultados. Assim, entregas que estavam programadas em termos de entregas tecnológicas foram entregues. Então, assim, eu acho que pode acontecer uma out-season, mas eu vejo uma out-season muito menor em termos de tokens investidos. Ela pode até ter, em termos de preço, bombar e ter uns pumps até maiores. Mas eu acho que o mercado vai ser muito mais seletivo naquilo que ele investe e compra. E muito mais pelo perfil tecnológico, de uso e de função, do que simplesmente pelo hype e pelo meme. Eu até gostaria que isso acontecesse. Eu acho que, assim, a gente nunca vai se livrar do hype porque a gente está na internet, né? Então, sempre vai ter uma coisa ou outra. Sempre vai ter... ainda tem a chance aí de, por exemplo, a chance real, né, do Elon Musk ainda dar uma mexida lá na Dogecoin. Por que não? Sim. Tem. É um tweet e o mercado se move. Agora, eu vejo isso, Rodrigo, com muito bons olhos, tá? Essa questão aí dos projetos que terem uma base tecnológica. Eu vejo que isso aí é o mercado ganhando uma maturidade. Porque em ciclos anteriores a gente não tinha essa maturidade de mercado. Né? Então, hoje... E por outro lado, a gente vive ainda... Cara, se você for olhar a composição do market cap em número de pessoas que estão entrando nesse mercado, ainda é traço, cara. Então, assim, tem muita gente para entrar. Todo ano, eu estava pensando exatamente isso. Todo grande ciclo a gente fala, não, o mercado está mais maduro. Eu acho que está. Mas tem muita gente entrando agora ainda, e vai continuar muita gente entrando e cometendo os mesmos erros, seguindo os mesmos influenciadores, bandidos, os mesmos piramideiros. Assim, você tem ondas de pessoas que entram, se ferram, uma parte pequena entra um pouco mais
com mais conhecimento e tal, e essa parte vem aumentando, mas se você pegar aí um gráfico, pô, antigamente era 5% que entrava com conhecimento, o resto, 95% entrava pelo hype e se ferrava numa mescla de piramideiro, meme coin e tudo mais. Hoje em dia você vai ter uns 20%, 30% que já estão entrando, mas você vai ter um monte de gente entrando aí pelo hype, porque o amigo indicou, porque o piramideiro comprou a Ferrari. Então, vai ter espaço para todo mundo, mas eu espero que esse amadurecimento aconteça. E você já me ajudou, que eu já matei o primeiro item aqui da minha giro de notícias. Show de bola. Eu ia dar só uma dica para o pessoal, porque assim, quem me conhece há mais tempo aí sabe que lá quando o Bitcoin fez um all-time high acima de $60 mil, eu bati muito pesado no influenciador de finanças aí, porque ele deu uma call de compra, assim, aberta, compra em Bitcoin a $65 mil. Então, no ato, eu disse, cara, você está fazendo uma coisa completamente sem evidência. Você vai deixar pessoas aí num período, você vai deixar pessoas, ainda estão, tá? O pessoal que seguiu a call e comprou, ainda está em prejuízo não realizado. Ainda e esse cara vai falar, eu não falei, daqui 3 anos depois, eu não falei para comprar, que agora bateu 71, né? Daí ele vira profeta. Mas assim, é uma sacanagem, porque usando os dados aqui que estão na tela, tá? Ele conseguiu empurrar o pessoal para essa parte aqui do gráfico, ó. Então aqui, ó, na primeira barra eu tenho 0.03, 0.02, 0.02, 0.08, 0.02. Ele conseguiu, Rodrigo, colocar o pessoal numa ínfima porção de pessoas que estão em prejuízo não realizado dentro da rede. Entendeu? Então, assim, sabe, são coisas aí que o pessoal vai muito pelo hype. E quando a gente diz aqui que o mercado está amadurecendo também, tem a ver justamente com esse trabalho que a gente está fazendo. A gente está conseguindo trazer informações mais sólidas, está conseguindo desenvolver esse lado de pesquisa, está conseguindo ver qual projeto realmente tem alguma usabilidade por trás, qual projeto é furada, tudo isso é muito importante aí para vocês que estão acompanhando, saber que a gente tem esse desenvolvimento acontecendo em paralelo, né? Não é só questão de capitalização maior, números maiores, tem todo um ecossistema por trás se desenvolvendo e ajudando a filtrar aí o que é joio e o que é trigo, né? Exatamente. E assim, quando a gente erra, a gente fala, mas quando a gente acerta, a gente fala também, né? Não foi um call, porque a gente não faz call, a gente não esse tipo de indicação. A gente traz informação para as pessoas tomarem as suas decisões, mas a gente falou na semana passada do quê? Das empresas do mundo cripto que têm ações abertas na Bolsa. Cara, Coinbase subiu 15%, tá 12%, 15% nas últimas 24 horas, porque ela soltou um tremendo balanço ontem, e junto com outras empresas tiveram um pump excelente. Então, assim, quem entrou na nossa dica da semana passada ganhou pelo menos 15% aí no preço da Coinbase. E você vê assim, aí começam a pipocar os analistas, né, as casas de análise e fundos que já mudam o preço target. Né? Eu fiz uma lista aqui, a KBW subiu de 93 para 160. A Canaccord, esses são gestores especializados americanos nesse tipo de análise, de 140 para 240, está em 180 e pouco agora. A JPM para 220, a WebBudget de 180 para 200. A única que manteve foi a japonesa Mizuho, que manteve em 60, porque ela viu lá no balanço um índice que ela não gostou, que é ligado ao varejo, né, a parte de varejo deles. Mas todos os outros índices, a USDC está dando mais dinheiro, tudo está dando mais dinheiro na Coinbase. Então é importante ficar ligado nesse mercado dentro de uma estrutura tradicional, mas que é impactado pelo mercado cripto. E um outro mercado que é muito grande e que eu falo cada vez mais, eu tive uma conversa quarta-feira passada em relação a um amigo meu, eu queria botar aí, falaram para eu botar, dá para colocar aí uns 100, 150 mil reais para montar uma estrutura de mineração que dá para ganhar dinheiro. Eu falei, olha, cara, pode fazer o que você quiser. Eu acho que é um jogo de gente muito maior. É um jogo de tubarão hoje. Para você realmente ganhar dinheiro com mineração de Bitcoin, você tem que realmente entrar muito maior. E hoje já existem estruturas, até fundos que investem somente em estruturas de mineração. E até pedir para você colocar aí na tela esse estudo da Galaxy, que eu achei bem bacana, que é justamente sobre a obsolescência dos rigs, ou seja, rigs, para quem não sabe, são as máquinas que produzem, principalmente as ASICs,
e depois do halving. Isso quer dizer o seguinte, depois do halving, eles preveem aí que de 15% a 20% das máquinas que hoje estão produzindo e gerando e ganhando Bitcoin através do processo de mineração vão ficar obsoletas. E obsoletas de várias formas. Obsoletas não somente vão ser jogadas fora, mas elas vão cascadear o mercado. O que isso quer dizer? Operadores que tenham máquinas ASICs de gerações mais antigas vão comprar, mas que tenham custos, de repente, de energia elétrica ou de refrigeração mais barato, vão comprar as J9, que é as que devem estar entrando. O resto vai ser descartado ou ser usado para outro tipo de processamento de alta escala. Mas isso demonstra que os próprios mineradores vão ter que renovar os seus equipamentos, o que pode, num primeiro momento, cair o hash rate. O hash rate pode cair a partir do halving, o que é um movimento mais ou menos natural, não porque os mineradores não estejam investindo, mas porque você tem um tempo de produção até essas máquinas estarem prontas e até mesmo elas estarem operacionais. A gente comentou isso, acho que foi em outubro, né? Poderia já acontecer isso logo depois do halving, porque muitas estruturas de mineração operam com uma margem pequena. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que minerar Bitcoin tem um custo muito alto e não dá tanto dinheiro assim. Apesar de eles levantarem muito dinheiro, o custo também é muito alto. Então, essas máquinas aí acabariam ficando obsoletas dentro desse cenário, né? O que vai acontecer eventualmente, tá? E aí preciso dar esse alerta até para os Bitcoiners aí mais antigos, mais maxis. Já está acontecendo uma discussão muito grande sobre consolidação de UTXOs. Tá? Então, consolide, cuide dos seus endereços da maneira adequada, divida eles se você tem interesse em gastá-los no futuro, né? Faça isso de maneira correta para preservar sua privacidade e também para não ficar com valores presos, né? Para quem não sabe o que é valor preso, tá? Por exemplo, acho que muita gente usou aqui MetaMask, Trust Wallet, esse tipo de carteira. Se você tiver 0.00001 Ether na carteira, você não consegue transferir, porque a taxa da rede fica maior do que o valor que seria transferido e não vale a pena esse valor ficar lá. E muita gente esquece esse valor lá. Isso também acontece na rede Bitcoin. Quando o halving acontecer, a recompensa de mineração fica menor. Primariamente, os mineradores passam a ganhar menos, mas tem uma compensação aí, tá? Com o Bitcoin se tornando mais escasso e o preço dele subindo nas corretoras, as taxas por transferências aumentam. Então, eles passam a se remunerar mais por taxas e menos por recompensa de bloco. E aí é natural que a gente também veja o custo das taxas aumentando, por isso que é importante aproveitar agora, quando as taxas não estão tão altas. Consolide os TXOs. Para você aproveitar aí. O TXO, né, para quem não sabe, são endereços na rede, que é diferente de carteira. Quando a gente abre uma Trust Wallet, por exemplo, a gente pode ter vários endereços lá dentro dela, e cada endereço lá tem as suas 12 palavras, e aí você vai dividindo por aí de acordo com as suas necessidades, tá? Eu me lembro lá antigamente, Rodrigo, lá atrás, na pré-história do Bitcoin, quando a gente falava assim, cara, pelo amor de Deus, coloca um Bitcoin em cada carteira, pelo menos, para tu não perder esse negócio. Em cada útil. Bom, e, cara, já estou indo para o final. Assim, essa semana foi bem tranquila no sentido de notícias. Teve uma possível aí, vamos meio que passar um paninho lá para o SBF, talvez ele não pegue pena máxima, mas uma outra coisa que eu queria falar é que, cara, quando você observa, na minha modesta opinião, somente nesses últimos 15 dias, o preço do Bitcoin, uma coisa me chamou a atenção. Isso hoje teve um impactozinho, mas o Bitcoin subiu apesar de todas as notícias econômicas que saíram. Então, assim, enquanto outros ativos de risco caíram, né, ações de tecnologia e tudo mais, a força do Bitcoin foi PMI alto, foi a inflação americana, o PMI, a inflação, foi declaração do Jeremy Powell, foi índice de desemprego muito baixo, muitos empregos sendo criados, tudo que a subida dos juros americanos de 10 anos no mercado, tudo isso, e o Bitcoin, cara, continuou subindo. Hoje deu uma queda, porque saíram alguns índices de inflação ontem, mas, cara, caiu 2%, já subiu de novo, está quase empatando
nos 51 mil de novo. Então, a força do Bitcoin está muito, muito forte. Então, a gente sempre fala para o nosso querido parceiro, o usuário e telespectador, ficar de olho no macro, mas se ele tivesse vendido com essas expectativas, ele teria perdido dinheiro, o que é importante, como a gente fala quando a gente acerta, a gente fala quando a gente erra, a gente fala também, mas isso quer dizer que um bull market pode estar realmente começando por aí, né? Pode sim, pode sim. A gente tem indicadores aqui, estamos esperando aí o preço realizado cruzar aquele all-time high para a gente bater esse martelo. No momento que isso acontecer, a gente passa a usar esses indicadores para tentar buscar qual é o topo desse mercado. O que eu notei também, Rodrigo, é que a gente teve uma movimentação um pouco diferente essa semana, tá? Que daqui a pouco essa movimentação pode se estender pelas próximas semanas e pelos próximos meses. O comportamento do preço do Bitcoin depois do lançamento dos ETFs, né? Os ETFs a gente fala muito de ETF, mas a gente tem que lembrar que ETF é um produto americano, né? Um produto aqui do Ocidente. Esses que foram, existem ETFs mais antigos do Brasil, no Canadá, o Brasil, inclusive, foi pioneiro nos ETFs de cripto. Foi pioneiro. Mas a gente também tem um comportamento de compra bastante grande acontecendo vindo do mercado asiático nas criptomoedas, tá? Não só Bitcoin, outros ativos também estão recebendo capital. Então, basicamente, parece que o Bitcoin está recebendo capital 24 horas por dia, né? Então, enquanto o mercado americano está funcionando, ele está comprando, e também o mercado asiático também está operando. Então, 24 horas por dia, parece que a gente está absorvendo capital aí ao longo do tempo que está passando. Um cenário excelente, né? Ainda mais que a gente viu aqui hash rate, a gente viu esse alinhamento aí desses fatores que estão acontecendo, o que pode causar aí mais uma vez, né, um grande aumento de motivos preço. Não faltam, né? Motivos não faltam. Desses que a gente falou, enfraquecimento do dólar, nova ordem mundial, guerra nuclear, revolução nos Estados Unidos, e todo mundo olha e fala, pô, ou ouro ou Bitcoin, né? E muita gente fala, pô, Bitcoin eu consigo carregar, ouro já dá mais trabalho. E assim, e para gente que faz DCA, para gente que está aí já há mais tempo, a gente tinha só um problema antes, né? Que era o Michael Saylor. Agora a gente tem a BlackRock, que ficou um pouquinho maior, está sendo um pouquinho mais agressiva do que o Saylor, né? Nas suas compras de Bitcoin. E aí vão bater de novo naquela tecla de que dessa forma vai acabar faltando Bitcoin, sim. Exatamente. Meu caro, a última notícia que eu queria falar, na minha opinião, é triste, porque me baseio em tudo que esse cara representa, em tudo que ele fez. Eu sempre fui um fã, não escondo, eu acho que foi um dos maiores empresários no sentido de criar uma nova forma de se fazer negócio numa indústria que nasceu até 14, 15 anos atrás, que é o CZ, né? Saiu a condenação dele, o CZ foi condenado, a sentença ainda não saiu, ainda vai sair, mas ele foi condenado aí, o que acho uma pena. Claro, ninguém é santo, né? Temos que analisar, acho que o sistema judicial americano ainda tem alguma credibilidade, mas eu acho uma pena por tudo que ele representa, né? Com certeza. O CZ é uma figura emblemática aí dentro de criptomoedas, né? Mas a gente sabe que as corretoras e o próprio ecossistema de criptomoedas ele tem pontos muito nebulosos ainda, né? Então é muito fácil que aconteça esse tipo de coisa, esse tipo de problema, né? Se a gente fosse olhar assim, né, pela ótica de apenas legalista, né? O Vitalik também deveria ter muitos problemas com a justiça, né? Se a gente fosse olhar só por esse problema, porque as coisas que acontecem dentro da rede Ethereum também não são muito bacanas. Mas aí é uma outra visão, uma outra ótica. É muito diferente, né? No caso a rede Ether do que a Binance, né? A Binance representa uma empresa, tem uma pessoa lá que pode ser responsabilizada. Os detalhes são um pouco diferentes. Eu só espero que isso não tire a motivação de novos CZs, novos Vitaliks e, por que não, novos Satoshis hoje que estão em garagens aí pelo mundo produzindo tecnologia, inovação, que esse fato não tire a empolgação desses caras de pensar, putz, eu vou fazer algo novo que realmente mude o sistema, mas eu posso me ferrar lá na frente. Espero que isso não impacte nessa vontade de mudar o mundo que é próprio de quem é empreendedor, de quem é startupeiro. Né? Isso aí. Isso aí. Meu caro, era isso. Meu caro Ricardo, agradeço aí mais uma sexta-feira junto, mais uma análise muito positiva. Ventos de proa totalmente, né, de popa, perdão, ventos de popa, assim, de vento em popa, como a gente diz, empurrando aí
o Bitcoin e outros ativos digitais, e a gente acompanha e traz para vocês aí que nos assistem. Curte, comente, compartilhe, não deixe de nos seguir nas redes sociais, Honey Badger Research. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Vamos ficando por aqui, gente.